Olá, sexto ano, bom dia. Iniciando mais uma aula, hoje quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021, vamos iniciar com uma aula de revisão. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo onde ele se encontra sobre MMC e MDC, certo? Antes de a gente começar, vou dar o aviso do trabalho. As fichas de exercícios já estão disponíveis no aplicativo, certo? Essa ficha deve ser feita em qualquer tipo de folha e entregue junto com o dia que vocês vão entregar as avaliações. Então, para quem não tem aplicativo, peça ao colega para poder lhe ajudar nessa entrega dessa ficha de exercício. Você pode fazer em papel ofício, papel pautado ou até mesmo em folha de caderno, mas ela deve ser entregue no dia correto junto com as avaliações, tanto o trabalho de matemática quanto os trabalhos de oficina de negócios. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer um pouco de uma revisão sobre aquele capítulo de múltiplos e divisores, que é onde se encontra o nosso assunto da prova sobre MMC, mínimo múltiplo comum, e MDC, máximo divisor comum, ok? Então, nós vamos primeiro relembrar como é que faz a decomposição em fatores primos de um número. Só que para fazer a decomposição em fatores primos, eu preciso me lembrar quais são esses números primos. Então, relembrando que os números primos são aqueles números que só possuem dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, nós começamos com o número 2, que é o primeiro número primo, que é o único que é par. Depois temos a sequência entre 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Então, nós vamos fazer primeiro essa decomposição em fatores primos e depois nós vamos calcular o MMC e o MDC. Lembrando que existem várias formas da gente calcular MMC e várias formas da gente calcular o MDC, certo? Então, você vai fazer na sua avaliação e na sua atividade a forma que for mais conveniente e mais fácil para você. Não é necessário fazer o mesmo processo que eu faço nas aulas, porque se você sabe fazer de outra forma, também é aceita. Portanto, que essa forma ela esteja explicada, certo? Na atividade ou quando você vai fazer a avaliação. Você mostrar através de todos os cálculos como foi que você fez e como foi que você achou a resposta. Então, vamos começar. Vocês vão colocar aí a data de hoje, certo? Hoje, dia 20, já pertinho aí, novamente, do nosso final do mês, dia 20/10/2021. E vamos começar com a questão de número 1. Então, a primeira questão, vocês vão colocar aí, decomponha em fatores primos os números. Decomponha em fatores primos os números. 2 pontinhos, letra A.
Então, eu vou colocar 2 números aqui. Vocês vão tentar fazer a decomposição. Depois, vocês vão colocar o resultado. Lembrando que quando a gente faz uma decomposição de um número, quando a gente faz a multiplicação final desse número, ele tem que dar o mesmo resultado. Porque se não der o mesmo resultado, indica que a nossa conta está errada e a gente vai ter que refazer. Então, vamos começar com a letra A, 40, um número bem fácil. A gente passa esse tracinho para que a gente possa começar com a nossa decomposição. Então, você vai começar por que número? Qual é o número primo que a gente deve iniciar, já que 40 é par? A gente vai começar pelo número 2. Então, esse processo é uma conta de divisão. Então, você vai começar pelo número 2, vai fazendo até chegar no número 1. A gente encerra quando chega no número 1. Depois, a gente vai pegar os fatores, colocar em forma de potência, multiplicar e ver se dá 40, certo? Então, vocês vão fazer aí, primeiro, a letra A, que dá 40. Aí, vamos começar depois a letra B. Setenta e dois. Então, nós temos 40, um número um pouco menor, e 72, um número um pouco maior, certo? Para a gente fazer a decomposição. Então, todos os dois números são pares. Então, a gente vai começar dividindo pelo número 2. Todos dois são pares, nós vamos começar dividindo pelo número 2. Eu vou continuar dividindo por 2 até ele ser par. Depois que ele não for mais par, aí eu vou ver qual vai ser o próximo que eu vou dividir. Se vai ser por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, certo? Por 17, 19 e assim por diante. Lembrando que nós temos aí vários números primos, né? Basta saber aquele que melhor divide o nosso número que está sendo pedido. Então, vamos começar com 40. Espero que você já tenha feito aí, já tenha colocado o resultado. 40 dividido para 2, 20, certo? Aí, 20 dividido para 2 ainda tem 10. 10 ainda pode dividir para 2, que é 5. Aí, observe que 5 já não posso dividir aí exato por 2, certo? Também não posso por 3, que seria o próximo número da lista. Então, eu vou passar para 5, que vai dar 1. Então, chegou no número 1, indica que a nossa conta terminou. Agora, vamos ver como é que fica aqui em forma de potência. A forma de potência: 1, 2, 3. 2 elevado à terceira. E o 5 só tem uma vez. Então, está na forma de potência e o 5 só tem uma vez. Então, vamos ver se essa multiplicação vai dar 40. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, a minha decomposição está correta, certo? Agora, eu tenho aqui
número 2. Se você não souber a metade de um número, não tem problema, você usa toda a folha do seu caderno para fazer a conta. Não façam na calculadora nem no celular, não façam numa folha à parte e muito menos façam as contas e depois apaguem, certo? O mesmo processo para as avaliações. Todos os cálculos, todas as continhas devem estarem apresentados na folha da prova. Se a folha não for suficiente, pode anexar mais folhas para colocar os cálculos das questões da sua avaliação, sem problema nenhum. 72 dividido para 2. E se você não sabe muito bem, aí você pega aqui, faz a sua continha, começa pelo 7, dá 6, 36. Se você sabe, você não precisa fazer a sua continha, basta botar o resultado. Mas se você precisa, ó, faz a conta e deixa no seu caderno. A metade de 36, nós sabemos que é 18. A metade de 18, 9. Então, 9, eu não posso mais dividir por 2. Então, o meu próximo da lista é 3. 9 tem na tabuada de 3? Sim. Então, vou começar dividindo por 3, que dá 3. 3 divide ele mesmo, que dá 1. Chegou no 1, terminou a nossa continha, certo? Então, agora vamos colocar o resultado em forma de potência. 2, 1, 2, 3. A terceira, ou ao cubo, como a gente viu em potência, ou elevado a 3. E o 3 com o expoente 2, porque é 1, 2. 3 elevado a 2, ou 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado a 2 somente, certo? Vamos ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, aqui eu tenho 8. E 3 vezes 3, eu tenho 9. Então, 8 vezes 9, 72. Então, indica que a minha continha está correta, certo? Agora, vocês vão colocar aí a letra C no valor de 125. Letrinha C, coloquem aí 125 e já vão resolvendo. Letra C, 125. Letra C, 125. Então, eu sei que 125, ele não vai dividir por 2, porque 125 não é par, então eu não posso dividir por 2. Vamos ver se eu posso dividir por 3. Como é que eu faço para saber se um número grande, ele divide por 3? Aí a gente vai relembrar as regrinhas de divisibilidade. Somos algarismos, 5, 6, 7, 8. 8 não tem na tabuada de 3. Então, o próximo número é 5. Todo número que termina em 5 divide por 5, ok? Então, aqui, ó, vamos começar fazendo a continha de 125 dividido para 5. Todo número que termina em 0 ou em 5 divide para 5. Nós vimos isso nas regrinhas de divisibilidade, certo? Dá 2 vezes, porque 2 vezes 5 é 10, é o mais próximo. Sobram 2. Desce o 5 e dá 5. 5 vezes 5, 25. Sobrou 0. Então, dá 25. 25 só tem na tabuada de
5 e dele mesmo. Então, vou começar pelo 5, que dá 5 vezes 5, que divide 5, que dá 1. Então, terminei aí. Agora, eu vou colocar na forma de potência. O 5 se repete 3 vezes. Então, 5 elevado à terceira. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, temos aí algumas decomposições, certo? Foi decomposições em números primos, né? Ou em fatores primos. Relembrando essa questão de número 1. Agora, nós vamos para a questão de número 2. Vocês vão colocar aí, calcule o MMC entre os números, certo? Calcule o MMC entre os números. 2 pontos, letra A. Aí, vocês vão colocar aí a letra A, 9 e 12. Já pode fazer o tracinho. Eu costumo fazer o MMC, os dois juntos e calcular no final o resultado. Esse tracinho aqui, só que a gente coloca os dois números juntos. Letra A, 9 e 12. Então, vocês já colocaram aí a letra A, MMC de 9 e 12. Assim, 9 e 12. Certo? Pra gente fazer a decomposição, só que a gente vai fazer eles dois juntos, certo? Nós vamos calcular os dois juntos aí. Então, se tem um número par, eu vou começar com o número 2. Até ele terminar, depois eu vou passar para o próximo número, que é o 9. Então, eu posso fazer aí um de cada vez. Ou eu posso fazer também pela tabuada, certo? Então, a gente vai ver. Posso fazer a tabuada de 9, depois a de 12 e ver qual é o mínimo aí, o fator menor que se repete entre os dois, certo? Então, começando por 2, eu vou repetir o 9 e a metade de 12 é 6. Vou repetir o 9 e a metade de 6 é 3. Então, não posso mais usar o número 2, vou usar o 3, que dá 3, que dá 1, dá 3 novamente. Chegou em 1, eu posso fazer a multiplicação. Antes, eu vou colocar na forma de potência. 2 elevado a 2 e 3 também elevado a 2, ó. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 4, 36. Então, o MMC entre 9 e 12 é o número 36, certo? Só que a gente também pode fazer da outra forma que eu falei. Faz a tabuada de 9 e faz a tabuada de 12, alguns números, certo? Não precisam ser muitos. Aí, a gente vai ver que eles vão ter o menor termo em comum. Vão ter vários, né? Podem ter vários, mas o menor vai ser 36. Só como exemplo, a gente sempre começa pelo 0, mas 0 não conta. Aí, 9, 18, 27, 36. É isso? Depois vem o 45 e assim por diante, certo? Aí, depois a gente tem o de 12, com 12, 24, certo? Aí, depois vem o 36, o 48, certo? O 60 e assim por diante. Vão ter alguns termos, mas o menor que se repete é o 36. Então, a gente tem aí
algumas formas de fazer. Fizemos a letra A, agora vocês vão colocar aí a letra B. Se quiserem, podem fazer das duas formas, certo? e 30. Então, a letra B, vocês vão determinar o MMC entre 21 e 30. Podem fazer a letra B. Letra B, vamos calcular o MMC entre 21 e 30. Então, vocês podem utilizar aí os dois processos que foram utilizados. Primeiro, pela decomposição em fatores primos e depois podem fazer pelo processo da tabuada, certo? 21, letra B, 21 e 30, para a gente fazer aí a decomposição. Se possui um número par, nós vamos começar sempre pelo número 2. Então, vamos começar repetindo 21 e a metade de 30 vai ser o número 15. Então, não posso mais continuar pelo número 2. O próximo vai ser 3, porque 15 tem na tabuada de 3 e 21 também. Então, vou começar dividindo por 3, certo? Na tabuada de 3 tem 21, tem 7 e tem 15, 5. O próximo número é o 5. Porque eu vou repetir o 7 e o 5 vai dar 1. Aí eu posso chegar no 7, que dá 1 e 1. Terminou. Eu não tenho nenhum termo igual. O 2, o 3, o 5 e o 7. Os 4 primeiros números primos. Então, eu vou só multiplicar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Então, eu tenho aí o MMC entre 21 e 30 é igual a 210. Aí embaixo, eu quero que vocês façam dessa forma. Fez pela decomposição, embaixo você faz a tabuada de 21 múltiplos, começando por 21, começando por 0. E depois os de 30 para encontrar o menor, que vai ser 210, certo? Então, você vai fazer aí a letra A das duas formas, pela decomposição e depois pela tabuada. A letra B pela decomposição e pela tabuada. E nós vamos agora para a questão de número 3, onde vocês vão colocar aí o MDC. Determine o MDC entre os números. 2 pontos, letra A. Questão 3, calcular o MDC. Então, questão 3, letra A. Para a gente calcular o MDC, a gente vai fazer separado e não junto, feito a gente calcula o MMC, certo? A gente vai fazer separado. Letra A, MDC de 18 e 30. Tô fazendo com 2 números, mas aí vocês podem treinar com 3, com 4, com 5. Então, na letra A gente vai começar com 2 números pares, um MDC de 18 e 30, certo? Eu vou fazer cada um separado, a decomposição, para vocês verem como é que fica. Primeiro, eu vou fazer 18, que começa por 2, que dá 9,
vai por 3, que dá 3 por 3, que dá 1. Aí, vou colocar sempre na forma de potência, 2, e o 3 tá com 2 vezes, então, o expoente dele é 2. Isso vai me ajudar quando for encontrar o MDC. E o 30. Começo por 2, que dá 15, aí vai por 3, que dá 5, chegou em 5, que dá 1. Aí, eu não tenho nenhum termo que eu possa botar, certo? 2, 3, 5. Não tem nenhum termo que eu possa colocar na forma de potência, porque eu tenho só 2, o 3 e o 5. Aí, primeiro eu vou ver o que se repete. O que é que se repete? O 2 tá aqui e o 3 tá aqui. O 5 ele já não vai entrar, porque o 5 não tá se repetindo, então, para mim, ele não vai ser utilizado. Então, o 2 tá em comum, tanto o 2 como o 2. Então, vai entrar aqui o 2. Certo? E o 3? Eu tenho 3 e aqui eu tenho 3 a segunda. Mas aqui eu não tenho 3 a segunda. Mas eu tenho 3 de um lado e 3 do outro. Então, eu vou pegar só um 3, porque eu não tenho 2 que se repete, ó. Tenho 2, ó, se repete, e um 3. Esse 3 sobra e sobra o 5. Então, 2 vezes 3 igual a 6. Letra B, eu vou ter aí, na letra B, 15 e 40. Letra B, 15 e 40, pra gente fazer. Então, vamos fazer primeiro o 15, que é por 3, que dá 5, que é por 5, que dá 1. Fica 3 vezes 5. E depois, vamos fazer o 40. Por 2, que dá 20, por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1. Aí eu posso colocar na forma de potência 2, a terceira e o 5, certo? 2 elevado a 3 e o 5. O que é que eu tenho de comum? Somente o número 5. Somente o 5. Só tenho esse, ó, que se repete. Então, o meu MDC entre 15 e 40 vai ser o número 5, certo? Então, eu tenho aí alguns exemplos de algumas questões que é uma forma de vocês revisarem para as avaliações, certo? Então, vocês têm aí as avaliações para responderem durante esse tempo. Terá essa semana de revisão, algumas aulas de revisão. Temos a ficha de exercício para responder, que vai complementar a sua nota da sua primeira avaliação, só que a parte do teste, né? E vem aí a segunda avaliação junto com os seus trabalhos, com as suas notas, a sua pontuação, certo? Então, espero que vocês tenham calma, tenham paciência. Se tiver dúvida, coloca lá no aplicativo, que se possível eu respondo pelo aplicativo mesmo. Se não, eu respondo no nosso vídeo, nas nossas aulas, certo? Então, tenham aí uma excelente semana. Façam as provas com calma. Uma ótima quarta-feira e boa aula a todos. Na sexta-feira, nós voltamos com mais revisão para a nossa avaliação de matemática. Boa aula a todos.